Deus, nós te glorificamos. Te agradecemos por todo o seu cuidado conosco, por todo o seu amor. Te agradecemos por nos dar a sua palavra, o seu Espírito para nos fazer cumpri-la. Nós te agradecemos, ó Deus, tanta misericórdia, compaixão e graça destinada às nossas vidas, às nossas almas. Deus, mais uma vez, dá-nos capacidade de falar da sua obra, da sua pessoa e de nos edificar por meio da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto com os irmãos, está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a sua própria alma. Esse texto, irmãos, ele diz respeito ao dia que Jesus foi apresentado no templo, né? E aí essa apresentação acontece aí do verso 21 até o verso 24, o que a gente já disse algumas vezes, que isso não tem nada a ver com base bíblica para poder apresentar crianças na igreja, apesar de possa haver alguma forma sensata de fazer isso, mas ele não está trazendo uma doutrina de apresentação de crianças. No dia que Jesus foi apresentado no templo, aparece esse homem lá, esse homem por nome de Simeão. Alguns vão dizer que ele era sacerdote, mas se você leu aí juntamente comigo o restante do texto, não há nada dizendo que ele fosse sacerdote, né? Também não diz que não era. Então há uma discussão se ele era ou não, mas isso não vem ao caso quando a gente vai fixar o nosso olhar sobre o que vem acontecendo aqui depois. Pouco, sinceramente, com tudo que está acontecendo aqui depois, pouco importa se ele era sacerdote ou não. A questão é que esse homem estava no templo quando Jesus foi ser apresentado. Aí o verso 25 diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este Simeão era o quê? Justo e temente a Deus. Provavelmente ele esteja falando do fato dele ser justificado. Por quê? Hoje nós, para sermos salvos, nós temos que crer em Jesus. Um Jesus que já se manifestou. Não é mesmo? E no Antigo Testamento eles eram salvos como?
Se Jesus não tinha sido manifesto ainda, nós cremos no Jesus que já se manifestou, que já morreu, que já ressuscitou. E antes da manifestação de Cristo, como eram salvos? Crendo que Jesus se manifestaria, que ele morreria e que ele ressuscitaria pelos nossos pecados. E no decorrer aqui, você vê que este homem, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele esperava que esse dia pudesse surgir, raiar para ele e para o povo de Israel e também para os gentios. Então tudo indica que quando o texto diz que ele era justo e temente, neste caso aqui, não somente no sentido de ser alguém com um comportamento melhor, mas no sentido de ser justificado mesmo, porque ele cria na promessa, ele cria que Cristo se manifestaria. Então diz aí: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando diz o texto aqui que ele esperava a consolação de Israel, duas coisas aplicadas aqui. Primeiro, ele esperava porque as Escrituras prometia e garantia que Jesus Cristo, o Consolador de Israel, se manifestaria, né? Se você, por exemplo, pegar o Antigo Testamento, você vai nos livros dos profetas, você vai ver inúmeras promessas sobre o Cristo que seria manifesto, que se manifestaria para a nossa salvação. Então você vai pegar no livro de Isaías, você vai pegar o livro de Ezequiel, Jeremias, Daniel, Oséias e aí por diante. Todos eles profetizando acerca de Cristo. Então, primeiramente por causa destas profecias, ele estava aguardando que essas profecias se cumprissem. E diz aí que não só esperava a consolação de Israel, mas que o Espírito Santo estava sobre ele. O que vem a segunda coisa, no verso 26, que diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o quê? O Cristo do Senhor. Agora, então entenda isso. Primeiro, ele está esperando porque é promessa das Escrituras. Só que existe uma coisa bem pessoal aqui para Simeão, uma coisa bem específica para ele, porque no verso 26, o Espírito Santo não só mostra para ele acerca da promessa das Escrituras, mas como diz que ele tocaria isso. Então ele está esperando a manifestação de Cristo, porque as Escrituras dizem que ele se manifestaria, e ele está esperando de uma forma específica, porque o Espírito Santo diz que ele tocaria e que ele veria isso, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Existe uma coisa muito interessante, por exemplo, ainda em Lucas, aí, se eu não me engano é o capítulo 10, Lucas 10, Lucas 10, 23 e 24. Voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Lá na primeira carta de Pedro, ele é um pouco mais detalhista quando ele vai falar sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. A partir do verso de número 10, Pedro vai dizer assim na carta: desta salvação
inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e sobre as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os profetas que profetizaram sobre a graça de Deus, eles profetizaram sobre uma graça de uma maneira que eles não foram participantes da maneira como profetizaram. Não que eles não participavam da graça de Deus, mas que eles não participavam dessa, digamos, dessa manifestação específica na pessoa de Cristo. Quando você vai ler o livro do profeta Daniel, por exemplo, no capítulo 12, lá no finalzinho, quando Daniel está terminando de ter as suas últimas palavras vindas do Senhor para que ele profetizasse, visões e etc., quando ele está terminando, quando termina a última visão, o Senhor diz para ele assim: agora você vai dormir com seus pais, porque isso que eu disse é para um dia mais distante. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vocês profetizaram, vocês participam da graça? Sim, mas não da forma como eu disse a vocês, na manifestação, de forma especial, específica, como eu disse a vocês, que seria manifestada na pessoa daquele que é o Cristo, do ungido do Senhor, aquele que se manifestaria para tirar os nossos pecados. Então os profetas, eles profetizam sim, mas eles não participam dessa revelação específica, manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então quando você volta aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, você tem um homem que crê nas promessas, nas profecias dos profetas, ele é temente a Deus, ele é justo diante de Deus, ele servia a Deus, e ele está esperando essas promessas, só que agora de uma forma bem específica, porque o próprio Espírito Santo disse para ele: você não apenas vai saber dessas promessas como os profetas, mas você vai poder ver essa promessa. Então quando chega no verso 26, diz assim: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver quem? O Cristo do Senhor. Então o Espírito Santo diz para ele: eu te dou uma garantia, que com você não vai ser como os profetas, que profetizaram, que creram, mas que não estiveram lá, ou não estiveram aqui para ver. Com você é diferente, eu te garanto que você vai ver o Cristo do Senhor. Tem uma coisa que eu aprendo aqui, antes de prosseguir no verso 27, que é fundamental para nós, que o Espírito Santo vai dizer para ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E eu digo para os irmãos, não é bom que alguém morra sem antes ter um encontro com Ele. Não é bom que alguém parta para além terra sem antes ter um encontro com Ele. Isso é muito sério, porque olha o que Apocalipse capítulo 14 vai dizer. Apocalipse capítulo 14. Verso 13, depois de falar do juízo e do tormento que viria sobre aqueles que foram inimigos de Cristo, no verso 13 ele diz assim, Apocalipse 14, 13: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado quem? Que desde agora morrem? Sim, diz quem? O mesmo Espírito que disse para Simeão que ele veria o Cristo, que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Agora o mesmo Espírito diz que bem-aventurados ou felizes, profundamente felizes, são aqueles que desde agora morrem em quem?
morrem depois de ter tido um encontro com Cristo. Então ele diz: é profundamente feliz aqueles que morrem depois de terem tido um encontro com Cristo. Esses sim são felizes. Bem-aventurados ou felizes, profundamente felizes, são aqueles que morrem depois de terem arrependido dos seus pecados. Bem-aventurados são aqueles que morrem depois de ter servido aos seus irmãos. Bem-aventurado aqueles que morrem depois de ter servido a Deus com toda a força do seu coração, do seu entendimento. O mesmo Espírito que diz para Simeão: você não morre antes de ver o Cristo do Senhor, ele diz: bem-aventurado aqueles que morrerem depois de ter tido o encontro com Cristo. Verso 27 diz assim: movido pelo Espírito, foi aonde? Foi ao templo. Quando? Quando ele foi ao templo? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Então veja que o Espírito Santo disse para ele, veja que ele aguardava ver a consolação de Israel. Depois o Espírito Santo disse para ele: olha, você não vai morrer até que você veja. Não serão só como os profetas que profetizaram e creram, mas você vai ver a consolação de Israel. Você vai tocar a consolação de Israel. E no dia que Jesus foi ser apresentado no templo, acontece isso aí no verso 27, que o Espírito Santo moveu Simeão para o templo. Então, enquanto Jesus estava sendo levado pelos pais para ser apresentado no templo, o Espírito Santo movia Simeão para que ele pudesse receber o que ele havia prometido, ver a consolação de Israel. Quando isso acontece, a partir do verso 28, diz assim: ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Então veja que aqui está cumprindo uma promessa. Veja que o Espírito Santo disse para ele: você não vai morrer sem ver o Cristo do Senhor. E veja que o Espírito Santo então agora vai movê-lo até o templo, e quando ele está no templo, ele pega o menino nos braços. Agora, uma coisa interessante, sabe o que é? É que o Espírito Santo estava fazendo uma promessa para ele da manifestação de Cristo em carne. Mas a igreja de hoje, nós que estamos aqui hoje, a igreja que ainda está nessa terra, recebeu uma promessa de que também verá o Senhor, mas agora não em carne, porque ele já veio em carne, morreu, ressuscitou. Mas o mesmo Espírito diz que a igreja de hoje verá o Senhor vindo na sua glória. Se este Espírito, ele prometeu algo a Simeão, ele moveu Simeão, a fim de que a promessa cumprisse, Simeão visse o Senhor, esse mesmo Espírito que prometeu à igreja, que nós viríamos a Cristo em glória, ele mesmo está movendo a igreja, moldando a igreja, até que chegue aquele dia, e da mesma maneira ele cumprirá a sua promessa. Nós veremos o Cristo do Senhor, desta vez glorificado. É o Espírito da verdade, é o Espírito da graça que não mente, é o Espírito da graça que cumpriu a Simeão dizendo: vai ver o Cristo do Senhor, e é o mesmo Espírito que promete à igreja: vão ver o Cristo do Senhor em glória. É o mesmo Espírito que moveu Simeão, que conduziu, que direcionou, que guiou Simeão, é o mesmo Espírito que nos guia na verdade, até que a gente veja o Senhor na sua glória. Na primeira carta de Pedro ele diz que algumas pessoas diriam assim: onde está a vinda do Senhor? Vocês não disseram que ele vai voltar, mas até agora nada. Não importa quanto tempo, importa quem prometeu. Não importa quanto tempo, importa quem está nos movendo. Não importa quanto tempo demora, mas importa quem é que está nos moldando para isso. Não importa quanto tempo vai demorar, mas importa o quanto ele está nos preparando para ver o nosso Senhor naquele dia. E o texto continua. Verso 28. Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu, segundo a sua. Essa parte deu a entender para muita gente que Simeão já era velhinho,
né, e que só faltava ver Jesus e depois ele ia cair duro, né? Na verdade, nada no texto diz que ele era velho, também não diz que ele era novo. Talvez fosse velho, mas talvez fosse novo. Grande parte dos estudiosos, até escritos judaicos, dizem que ele ainda viveu bom tempo depois disso aqui. Uns vão dizer que ele era novo, não vou entrar nessas questões, mas a questão é, nada no texto diz que ele era velho, pode ser que ele tenha vivido muito ainda, mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é que quando ele diz aí no verso 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a sua, ele está declarando aqui duas coisas, irmãos. Primeiro, nenhum temor da morte. Nenhum temor da morte. Ele não está preocupado se vai morrer ou como vai morrer. O seu encontro com Cristo tirou dele todo o medo da morte. Ele não está mais se importando se vai morrer assim, se vai morrer assado. Ele não está mais se importando se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser... Ele não se importa mais com isso. Ele não tem mais problemas com a morte. Ele não tem mais problemas em ver o seu corpo envelhecendo. E cada dia que passa, como diz aquele dito, né, a gente está descendo a montanha. Diz que é dos 40 para lá que a gente desce a montanha. Tem 2 anos para eu começar a descer ainda. Então eu ainda estou chegando lá no alto da montanha, se é que isso é verdade. Mas isso não é um problema para ele. Ele vai dizer, agora, Senhor, despede, ou seja, eu estou pronto para partir a hora que o Senhor quiser. Agora que eu encontrei o Senhor, agora que a sua promessa se cumpriu, agora que os meus braços tocaram o Salvador, eu não tenho mais problema com morte, eu não tenho mais problema com velhice, eu não tenho mais problema com doença. Eu estou pronto para partir a hora que o Senhor quiser. Hoje nós lemos aqui em Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Verso 14. 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos o quê? Então a sua manifestação, a sua morte, a sua ressurreição, o derramar do seu sangue, livrou o seu povo do medo da morte. Não é mais um problema morrer. Não é mais um problema, nós já falamos isso muitas vezes. Os crentes ainda têm medo da morte. Eu não lembro qual salmo que é agora, se alguém lembrar pode me dizer, mas um dos salmos eu acho maravilhoso, que o salmista diz assim, que Deus... Ele se alegra com a morte do justo. 116, Salmo 116, vamos ler, Salmo 116. Salmo 116, verso de número 15. Olha como ele inicia o verso 15. Vamos ler todo mundo junto? Só a primeira palavra aí do versículo, se não for diferente as traduções, né? Mas vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Com qual palavra ele começa? Preciosa. Veja que o encontro com Cristo, veja o que promove. A morte que era um terror, ele agora diz que é uma preciosidade. O encontro com Cristo é tão glorioso, e pertencer a Cristo é tão glorioso, que aquilo que é um terror, ele transformou em preciosidade. Preciosa é a morte dos seus santos, à vista do Senhor. Não é mais um terror. Volta em Lucas. Então no verso 29, quando ele diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua...
É porque ele está dizendo: o meu encontro com Cristo, o meu Salvador, tirou de mim todo o medo da morte. Mas o desejo da despedida não é só evidência de não ter mais medo da morte, evidencia uma outra coisa ainda. Simeão não tinha mais nenhum apego a essa vida. Simeão não tinha mais nenhum apego a essa vida. Nenhum apego a essa vida. Em Lucas, aliás, vamos primeiro em Apocalipse, capítulo de número 12. Olha o que ele diz sobre os eleitos. A partir do verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E ele termina o verso dizendo o quê? Não amaram as suas vidas até? Lembram que em João 12 Jesus também vai dizer? João 12 Jesus vai dizer que aquele que quiser achar a sua vida no céu com Cristo, eles devem fazer o que com ela aqui? Perdê-la. Porque essa é uma característica de quando nós encontramos com Cristo. Por um lado, nós não temos mais problemas com a morte. Por outro lado, nós não temos mais apego a essa vida. São as duas características. Eu vou perguntar uma coisa para os irmãos: no que consiste a vida de um cristão? Qual é a consistência da vida do cristão? Nós tivemos um problema assim nas Escrituras, agora sim, Lucas capítulo, se eu não me engano é 12, Lucas 12. Um dia que Jesus estava pregando à multidão, ensinando, a partir do verso 13. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se a vida humana, se ela não consiste em abundância de bens, se ela não consiste nas conquistas que a gente tem neste mundo, nesta terra, no que ela consiste? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que é uma marca da vida cristã. Olha em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 6. 6 e 7. Diz assim:
Deus recompensará cada um segundo as suas, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram o quê? Glória, honra e incorrupção. É uma marca da vida cristã. O cristão não está preocupado se ele está enriquecendo ou não. O cristão não está preocupado e nem vai perder o sono se as coisas estão dando certo para ele ou não. Porque o cristão está vivendo nessa vida, cumprindo com as suas responsabilidades neste mundo, mas os seus olhos estão fixos naquilo que é além mundo, que está além dessa vida medíocre, que está além dessa vida terrena. Ele diz que Deus recompensará cada um segundo as suas obras e que dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram o que? Glória, honra e incorrupção. Eles não estão preocupados se vão dividir a herança do pai que morreu. Quando o jovem diz: Senhor, pede meu irmão para dividir comigo a herança, Jesus disse assim: quem me colocou como repartidor entre você e seu irmão? Diz: quem disse que a vida consiste nisso? Diz: tem coisa superior para nós. A vida não consiste em ter alguma coisa, em herdar alguma coisa dos nossos pais. A vida consiste em que nós vivemos os nossos dias nesse mundo, cumprindo sim as nossas responsabilidades, mas de olho naquilo que é eterno. Os antigos deram testemunho disso. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Verso 24. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou o quê? Entenda uma coisa, irmão. Não é a recusa apenas de alguém dizer: ô Moisés, filho da filha de Faraó. Não é isso que ele está dizendo. Você sabe o que seria naquele tempo ser filho da filha de Faraó? Ele estava sujeito a herdar o trono de uma grande potência daquela época, que era o Egito. Você sabe o que é? Hoje a gente tem acesso a inúmeros conhecimentos. Naquela época o conhecimento era acessível para quem poderia pagar por ele. Moisés poderia conhecer qualquer coisa que lhe fosse ensinado ali, ter boa educação, desfrutar de toda a riqueza do Egito, está sujeito a herdar o trono. E Moisés olha para tudo aquilo e rejeita tudo aquilo. Porque o verso 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Então ele troca uma vida de prazeres, ele troca uma vida daquilo que nós buscamos hoje, que é a nossa independência financeira. Ele diz: não é isso. Ele entende, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele entende que não é isso em que consiste a vida humana. Ele entende que a vida humana se consiste em caminhar para algo muito superior à mediocridade deste mundo, a essa natureza terrena. Então ele faz essa troca. Ele diz: se eu me unir àquele povo, a gente vai sofrer demais. Ele diz: mas tudo bem, eu topo. Eu prefiro sofrer com esse povo do que continuar com toda essa regalia do Egito. E o verso 26: teve por maiores riquezas o opróbrio do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, ele diz, maior riqueza, maior do que ter boa educação, maior do que ter muito conhecimento, maior do que ter muito dinheiro, maior do que ter estabilidade financeira, maior do que tudo isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque isso sim tem uma recompensa incorruptível. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Se você ler ainda no capítulo 11, volta um pouco aí, capítulo 11 ainda, verso 9 e 10, ele vai citar
um outro antepassado nosso aí, na fé, né? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Está se referindo a Abraão. Aí no verso 10 diz assim: pois esperava o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e quê? Construtor. Gente, se você ler, aquela época Abraão estava enriquecendo muito. O texto em Gênesis diz que ele estava enriquecendo muito. Mesmo assim, ele olha para tudo aquilo e diz: isso tudo aqui é uma baita mediocridade. E ele começa a olhar para além terra e dizer: tem uma cidade que não foi construída por mãos humanas, mas Deus é o arquiteto. E ele também é o construtor dessa cidade. Ele está olhando para além terra. Mais do que uma cidade aqui, mais do que benefícios do governo, mais do que qualquer outra coisa, ele está dizendo: eu quero a cidade que está além deste mundo. É esse o sentimento que Simeão está tendo, porque quando ele pega o Salvador nos braços, ele diz: Senhor, pode despedir-me, estou pronto para ir embora, não tenho medo da morte, nem tenho apego a essa vida. Aquilo que Abraão estava vendo enquanto peregrinava, uma cidade onde o Senhor é construtor, eu quero entrar nessa cidade. Aquela recompensa que Moisés viu, quando trocou o Egito por sofrer com o povo de Deus, ele diz: é essa recompensa que eu também quero. Olha, tem Lucas. Verso 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a sua palavra, segundo o que o Senhor disse para mim, segundo a sua promessa. O Senhor disse que eu não morreria até ver o Senhor, o Salvador. Agora eu vi, agora eu já posso ir embora. A hora que o Senhor quiser, estou à disposição. E no verso 30, ele diz: pois os meus olhos já viram a qual preparastes perante a face de todos os povos. Aí ele diz no verso 32, luz para iluminar quem? Os gentios. A tradução de vocês diz o quê? Nações. A minha diz gentios. Verso 32, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo, Israel. Então veja que na manifestação de Cristo, quando os discípulos eles vão sair pelo mundo, eles vão pregando fora de Israel a todos os gentios. À medida que o evangelho é proclamado aos gentios, isso era a luz, este Cristo iluminando os gentios, através da pregação do evangelho. Quando o evangelho era espalhado, por exemplo, Paulo evangelizou toda a Ásia Menor. Quase que todo mundo daquela época conhecido daquela época foi evangelizado por Paulo. E à medida que Paulo ia evangelizando, ele ia entrando em todas aquelas cidades, em Éfeso, em Corinto, né, na Galácia, e foi entrando naquelas cidades, e à medida que ele foi adentrando ali, pregando o evangelho, ela era a luz de Cristo brilhando aos gentios. Mas não nos esquecendo que a promessa em Atos capítulo 1, verso 8, diz que começaria aonde? Né? E vocês serão minhas testemunhas, tanto começaria em Jerusalém, depois diz assim, Judeia. Por quê? Porque Cristo é a luz que veio iluminar tanto lá os israelitas quanto os gentios. Agora, uma coisa interessante é a forma como João, olha, evangelho escrito aí por João, capítulo 3. Se um dia alguém te perguntar, você fala tanto de condenação, o que é condenação? Essa é a definição de condenação. João definiu perfeitamente o que é condenação. Condenação é isto aqui. João capítulo 3, verso 19, o que é condenação aí? Olha aí, a condenação é esta, então ele vai explicar o que é condenação, que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram, então o que é condenação?
Condenação nada mais é do que essa luz que se manifestou a nós. Nós olharmos para ela e dizer, eu prefiro ficar no escuro. É você viver na escuridão. É você como os antigos, né, na roça tinha que dormir mais cedo. Eles iam dormir. Quem que viveu na roça naquele tempo? Que horas que tinha que dormir? Diz, o Moreira, vai Moreira. 7 horas já ia dormir. Na hora que estava escurecendo. Por quê, Moreira? Tinha luz. Agora imagina que vai chegar a luz elétrica lá. Aí quando tudo ilumina, que você pode dormir um pouco mais tarde e que tem alguns benefícios, aí a pessoa diz, não, eu prefiro ficar no escuro. E o profeta está dizendo, lá em Isaías capítulo 9, olha para você ver, capítulo 9, verso 2, se eu não me engano, Isaías capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías, no verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a estes resplandeceu a luz. Ele está se referindo a quem? Então ele está dizendo que Cristo, luz para os gentios, luz para os judeus, é a glória deles. Ele está dizendo, esse Cristo se manifestou. E ele está dizendo, a condenação é esta, que ele se manifestou para nos tirar da escuridão, para nos tirar do pecado, mas a gente olha para isso e diz, não, eu prefiro continuar vivendo do meu jeito. Não, eu prefiro continuar fazendo as coisas segundo a minha vontade mesmo. Aí João vai dizer, isto aí é condenação. Se você não sabia definir condenação, esta é a definição. Condenação nada mais é do que rejeitar a luz para continuar nas suas trevas. Volta em Lucas, capítulo de número 2. Verso 33 diz assim que o pai e a mãe do menino, José e Maria, ficaram admirados das coisas que dele se diziam. Então, enquanto Simeão está dizendo, agora, Senhor, despede teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, qual preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto ele está dizendo tudo isso, o pai e a mãe, Maria e José, eles estão ouvindo tudo aquilo e dizem, que coisa é essa que ele está falando desse menino? E eles começam a perceber tudo que o anjo já havia prometido para ela ali, quando foi anunciar a sua gravidez. E no verso 34 diz assim, que Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino, veja essas declarações, esta criança é posta para quê? É posta para a queda e elevação de muitos em Israel. Ele está dizendo que este menino que nasceu, ele vai crescer, e por causa dele, muitos serão erguidos, e outros serão abatidos. Por causa deste menino, muitos serão salvos, e outros vão se perder. Ele vai dizer, por causa desse menino, muitos irão crer, outros irão se enraivecer. Por causa deste menino, por causa dele, ele vai continuar depois. Olha uma coisa interessante, 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro 2. Versos 7 e 8. Ora, para vós, os que credes, esta pedra, se referindo a Cristo, é o que? Preciosa.
Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Então veja, é o que Simeão está dizendo para Maria. Ele olha para Maria depois de os abençoar e diz: este menino, que agora Deus colocou sobre a sua tutela, ele vai crescer, e por causa dele, muitos vão se erguer, mas também muitos vão cair. Ele vai dividir, ele vai ser o divisor de águas na vida humana. Também tem 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, pois para Deus somos bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. A vida humana se divide aqui. Todo o nosso destino eterno depende do que a gente faz com este Cristo. Ele foi posto para a queda e elevação de muitos. A elevação daqueles que creem e a queda daqueles que não creem. A elevação daqueles que obedecem a sua palavra e a queda daqueles que não obedecem a sua palavra. Ele é posto para a queda e elevação de muitos, e o texto não termina. Volta em Lucas. Essa criança é posta, verso 34 aí, Simeão abençoou-os e disse Maria, mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, a fim de que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele vai dizer, além desse menino, por causa dele, muitos vão se elevar e outros vão ser abatidos, uns serão salvos, outros irão se perder. Nele se define o destino eterno de toda a humanidade. Ele diz, uma outra coisa vai acontecer, ele será alvo de contradição, a fim de que se manifestem os pensamentos de muitos. Então você pega um Israel, por exemplo, onde você tem uma religiosidade acontecendo, uma religião em movimento, e quando Cristo se manifesta, aqueles homens a quem eles viam como homens santos, homens dedicados, eles começam a ver que eles não passavam de um monte de hipócritas. Ele tornou-se alvo de contradição. Em Cristo começou a se revelar os pensamentos de todos. Em Cristo se viu que o que parecia humilde não era humilde. Em Cristo começou a se perceber que aquele que parecia sábio não era sábio. Aqueles que pareciam santos não eram santos, era apenas uma máscara, e o próprio Cristo vem revelando isso, dizendo aos religiosos, vocês são sepulcros caiados, vocês têm boa aparência, externam boa religião por fora, mas não passam de mortos por dentro. Lembra o que Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer? Que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e apta para fazer o quê? Discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos homens. O evangelho manifestado por Cristo, pregado pela igreja, é suficiente para deixar claro quem nós somos. Diante do evangelho, os homens, eles mostram a sua máscara. Nós temos no evangelho a verdadeira figura do que é humildade,
Nós temos no Evangelho a verdadeira figura do que é santo. Nós temos no Evangelho a verdadeira figura do que é verdadeiro. Então aquilo que parecia verdadeiro, agora é exposto. E fica claro a todos que não era verdade aquilo. Lucas capítulo 2. Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, a fim de que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lembra que os fariseus, eles tinham a ideia de que eram cumpridores na lei? E a lei é bem clara que não podia matar. Mas um dia eles pegam pedra para apedrejar Jesus. E Jesus diz, não disse que vocês eram assassinos? Imagina eles dizendo que eram cumpridores da lei, que amavam a lei de Deus, de repente eles querem descumprir a lei querendo matar Jesus. Naquele momento estava sendo revelado os seus corações. E o verso 35. E uma espada existem algumas traduções, eu não sei se tem alguma aqui, que onde esse verso 35 ele se refere a Maria. Não sei se tem alguma tradução dessa aqui. Dá uma ideia que ele está se referindo a Maria, né? Se alguém aí tem a linguagem de hoje, provavelmente tem essa referência, como se ele estivesse dizendo a Maria. E uma espada, né? Tem algumas traduções, eu estava lendo hoje, algumas traduções dizem assim, quanto a você, Maria, uma espada vai transpassar a sua alma, no sentido de que Maria se entristeceria muito ao ver o sofrimento de Cristo. Mas essa não é a tradução correta no texto, né? Eu tive acesso a mais traduções se referindo a Cristo, inclusive até uma tradução católica, né? A minha esposa na hora falou assim, lê na católica, né? Eu tenho uma Bíblia na tradução católica, se lê na católica, eles vão defender Maria. Até aí a Bíblia católica diz que é Jesus, né? Eu falei, pronto, você é católica, não quis aproveitar para, né, fazer lá o seu show doutrinário, mas a verdade é que o texto se refere ainda a Cristo. Então ele está dizendo que este menino, Cristo, ele será posto para a queda e elevação de muitos em Israel, ele será um alvo de contradição para que se manifeste os pensamentos de muito coração, e ela termina o verso 35 dizendo que uma espada vai transpassar a sua própria alma. Não é uma referência a Maria, é uma referência ao próprio Cristo, e eu vou mostrar isso para você. O que ele quer dizer com isso? Se você for em Gênesis, se eu não me engano é o capítulo 3 de Gênesis, veja o que acontece quando o homem peca, e ele é tirado do jardim. Verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim. E o que mais, além do querubim? Uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada que é posta ali, ela está simbolizando o juízo de Deus contra o homem pecador. Então o homem peca, ele é separado de Deus, e um juízo é colocado sobre o homem, para que o homem agora, condenado no seu pecado, não tivesse mais acesso à vida de Deus. Então essa espada está ali para isso. Se o homem quiser voltar para dentro desse jardim, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vencer o querubim. E a outra coisa que ele tem que fazer? Vamos lá, ele coloca o que aqui? Para guardar a árvore da vida, para o homem não ter acesso à árvore da vida. O que ele coloca aqui? Coloca um querubim, coloca uma espada. Então, se o homem falar assim, eu vou voltar para dentro sim, Senhor. Então ele tinha que tirar o querubim e ele tinha que parar a espada, né? É a única forma dele voltar a ter acesso à vida. Se você ler Salmo capítulo 7 também, Salmo capítulo 7,
verso 11 e 12. Deus é um juiz, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus fará o quê? Afiará a sua espada, armado e firme está o seu, ou seja, como um guerreiro, com seu arco, com a sua espada. Se o homem não se converter, Deus está dizendo, eu vou lançar um juízo contra você, e o juízo aqui ele chama de espada. Então ele vai tratando o juízo de Deus, e trazendo de uma forma simbólica a espada. Se você ler comigo, o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, antes de Mateus, Malaquias e depois o Zacarias. Zacarias, capítulo de número 13. Olha o verso 6, diz assim: se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. E no verso 7 diz assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz quem? Senhor dos exércitos. Então o Senhor está dizendo, ó espada, ergue-te contra quem? Contra o meu pastor. Ele está se referindo a quem? É só você ler também o verso de número, não, ainda o verso 7 aí, ó. Depois que ele diz o Senhor dos exércitos, diz também, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Ele está se referindo a quem? A Cristo. E quem é que está fugindo aqui? Lembra do que aconteceu quando Jesus foi preso no monte? Quando a espada se ergueu contra ele, quando o juízo de Deus veio ali sobre ele, porque ele está tomando ali os nossos pecados, o que acontece com os discípulos? Eles fogem. Então o verso 7 vai dizer assim, ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Está se referindo ao juízo de Deus. Isaías também, se você voltar um pouco, Isaías, Deus tem uma espada contra a humanidade, mas alguém vai intervir por nós. Isaías, capítulo de número 53. Verso 10, todavia ao Senhor agradou o quê? Fazendo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então, quando o texto de Lucas diz lá que uma espada transpassará também a sua própria alma, ele não está se referindo a Maria, está se referindo ao próprio Senhor. O que ele está dizendo é que uma espada existia contra nós, contra o seu povo que ainda estava no seu pecado. E por causa dessa espada, desse juízo, o homem não poderia ter acesso à árvore da vida. O homem não poderia ter acesso à vida de Deus. A vida eterna lhe foi negada por causa dos seus pecados. E só tem um meio de nós voltarmos e participarmos da vida de Deus, se a espada for parada. Então Cristo se manifesta e ele para a espada quando ele vai à cruz do Calvário. Quando ele vai à cruz do Calvário, era a espada de Deus contra ele. E ao mesmo tempo que a espada está sendo erguida contra ele, ou está atravessando a sua alma, o caminho está agora aberto para que o seu povo possa ser redimido e ter acesso à vida de Deus novamente. Isaías 53, verso de número 11. Ele verá o trabalho de quê? Da sua alma, e ficará
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre. Então ele começa dizendo: e ele verá o trabalho da sua alma. Qual foi o trabalho da alma dele? Parar a espada, o juízo que era contra nós, para que nós tivéssemos acesso à árvore da vida novamente. É por isso que nós podemos ler com alegria lá em Apocalipse, não vai ter tempo de explicar tudo aquilo. Apocalipse capítulo 22. Olha Apocalipse capítulo de número 22. A partir do verso de número 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Não tem como explanar tudo isso agora, mas o que ele está dizendo aqui? Que ele mostrou a ele o quê? Ele mostrou um rio que corre do trono de Deus. No meio da praça, de um lado e do outro da margem, havia árvores frutíferas, e ele disse que no meio da praça estava a árvore da vida. É porque o trabalho da sua alma foi parar aquela espada, receber nele o juízo de Deus, para que nós não fôssemos condenados. Então, pelo trabalho da sua alma, ele diz, ele vai purificar como ele tem purificado o seu povo, justificado o seu povo, para que nós agora possamos estar com ele para sempre. Agora estamos com ele, ele conosco, mas em breve nós estaremos com ele e ele conosco em uma glória muito superior a isso que nós chamamos de glória aqui. É muito bom estar com Cristo agora, mas superior a isso é estar com Cristo naquele grande dia, quando nós conheceremos como ele é, isto porque ele foi atravessado pela espada de Deus, por mim e por você. Isso é glorioso. Este é o Evangelho de Cristo. Veja o que acontece quando nós nos encontramos com Cristo. Veja a glória de se encontrar com Cristo. Veja a glória de se arrepender dos nossos pecados. Veja a glória de obedecer o Evangelho. Veja a glória de poder sofrer neste mundo pelo Evangelho. Veja a glória de tudo isso. Não temos mais medo da morte. Não temos mais apego a esta vida. Nós somos justificados. Somos perdoados de todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades são tiradas. Tudo isso é a glória de nos encontrarmos com Cristo. Tudo isso é a glória de recebermos a Cristo nessa vida. De recebermos a Cristo antes de partirmos para a eternidade. E eu vou encerrar dizendo isso para mim e para todos vocês: não morram antes de ver o Cristo do Senhor nessa vida. Não vá para além terra antes de ver o Cristo do Senhor nessa vida. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Fique de pé no seu lugar.